Quando eu entrei na adolescência, eu tinha decidido uma coisa mais do que qualquer outra. Eu tinha uma certeza e era uma certeza absoluta. Eu queria ter um Maverick V8, tá? E por quê? Porque em 1982, 1983, 1984, quando eu estava na adolescência, esse era o carro que mais impressionava nas ruas no Brasil. Tá? A gente, sempre que passava um Maverick, todo mundo parava para olhar. E normalmente quem tinha um Maverick acelerava e acelerava bastante. Então eu acredito que a fase da adolescência é a fase onde a gente reúne todos os nossos sonhos ali e que a gente vai tentar realizar ou não. Eu não fui o único que sonhei e praticamente me decidi a ter um Maverick. Muitas outras pessoas também provavelmente tomaram a mesma decisão nos anos 70, nos anos 80 e por que não nos anos 90, mesmo depois que isso já não era comum nas ruas você vê diariamente andando. Tá, mas eu tenho boas lembranças do final dos anos 70, início dos anos 80 e era bem diferente de hoje. Hoje você vê o carro parado, o carro encerado, o carro desfilando, e naquela época não, você vê os carros sendo malhados, literalmente sendo acelerados, e isso daí influenciou demais o meu gosto pela mecânica, o meu pensamento, tanto o ronco desse motor como da 750 Ford. Isso é tudo coisa que vai devagarinho te direcionando para aquilo que você quer ter. Claro que na minha situação o Maverick ele foi só vamos dizer, uma paixão de adolescência, porque pela própria situação ali, eu já comentei isso mais do que uma vez, abriu uma oficina que mexia com Stock Car, não esses Stock Car de hoje, mas sim os Stock Car Opala de verdade, e era na esquina da casa da minha mãe, e eu fui alvejado com aquilo diariamente, porque o cara testava os carros na frente da casa da minha mãe. Aliado a isso, o meu pai sempre teve Opalas e Caravans, apesar de serem 4 cilindros, então eu fiz um pequeno ajuste no meu projeto de ter o carro inicial, e o meu carro inicial foi um Opala Commodore 79 prata, maravilhoso, um carro maravilhoso nada, era um carro muito malhado também, um carro de racha, um carro cheio de defeitos, mas é um carro com o qual eu tenho boas lembranças até hoje, apesar de eu ter andado muito pouco. Esse carro aqui é do Thiago. Thiago é irmão do Danilo, dono do Carmanguia TC, e assim que o Carmanguia se foi, que ele levou o Carmanguia embora, ele quis trazer o Maverick. E por uma série de fatores, também pelo fato principal dele não ter pressa, eu também tinha outras prioridades, a gente foi adiando o que a gente poderia fazer com ele. O próprio Thiago se refere a esse carro como uma novela mexicana, porque ele está com o carro, acredito que há 8 ou 10 anos, e ele já teve muitas decepções e muitos desgostos. Não com o carro, é claro, o carro continua sendo o sonho dele, mas com más experiências, com todo tipo aí de mecânico, ou mesmo com peças que não ficaram do jeito que ele gostaria. Isso daí a gente vai ter oportunidade de apresentar em mais detalhes aí durante a série de vídeos. Bom, vamos apresentar esse Maverick. Esse foi o sonho meu não realizado na adolescência. Pô, Tonela, mas é o melhor carro de todos. Então, foi o meu primeiro desejo. Depois eu passei a ter Opalas. Depois, de alguma forma, eu fui convertido à engenharia alemã. E quando você passa a ser um seguidor, vamos dizer, das máquinas alemãs, é difícil você querer ter de novo um carro, um projeto norte-americano como é o Maverick. Tá? Então, ainda que me fascine bastante a máquina, eu vou ter bastante prazer de mostrar para vocês. Hoje não faz mais parte dos meus sonhos, faz parte sim das minhas boas e inesquecíveis lembranças da adolescência. E eu vou poder revivê-las um pouco
apresentando esse carro para vocês e mexendo nesse carro. Quando eu tinha 13, 14 anos, tudo que você falava era que era um V8. O máximo que existia, eu vou abrir aqui já, porque apesar de vocês já terem visto em algum outro vídeo, eu sei que vocês estão extremamente curiosos. Pô, infelizmente ele não vai ligar, ele não está ligando ainda, tá? Senão eu já ligava para vocês curtirem o ronco, tá? Tudo que se falava, pô, é um V8 e que não sei o que. E há 30 anos atrás a informação era muito mais escassa do que hoje. Hoje, se você não se contenta com a informação que você tem entre amigos, você pode consultar na internet. Hoje em dia existem muitos livros e na época não existia. E ainda antes de eu ter carro, o que se falava é um motor canadense. Tá? Então existia todo um mito em torno de um motor canadense. E que seria o que? Um bloco provavelmente fundido no Canadá. Enfim, então a gente ouvia muitas lendas a respeito da máquina, mas a gente tinha pouco contato com a parte técnica. Então isso acabava, na verdade, desinformando a gente e aumentando aí o tamanho do mito. Tá? O meu é um motor canadense, não, aquele Maverick que passou aí, ele tem um motor canadense, parece que tinha um mexicano também. Como vocês vão perceber durante essa série de vídeos, eu não sou um especialista em carros americanos, em nenhum na verdade eu sou, mas pelo fato da gente conviver mais com, no caso Fuscas, a gente tem mais destreza quando a gente está lidando com a mecânica Volkswagen do que quando a gente está lidando com máquinas americanas, o que não significa que eu não saiba fazer qualquer tipo de regulagem aqui. Sim, eu sei, mas eu não conheço detalhes burocráticos que, por estar mais exposto à linha Volkswagen, eu acabo estando mais ciente de detalhes burocráticos da linha Volkswagen. Mas enfim, eu não sei dizer se esse bloco seria um bloco canadense, se é um V8 canadense, e também para mim praticamente isso importaria pouco ou nada, tá? A grande questão, e isso vai ser um assunto desse vídeo, é que esse é um motor V8 302 polegadas cúbicas, isso dá aproximadamente 4.950 centímetros cúbicos de deslocamento dos 8 cilindros. A gente já vai entrar em alguns detalhes do motor, mas ele é popularmente o 302 V8. O diâmetro do pistão 4 polegadas. Os norte-americanos eles gostam, tá, dessa, provavelmente foram colonizados ali pelos ingleses e aquela cultura toda de medidas imperiais ficou lá, e hoje é praticamente o que eles consideram ali de repente um ponto positivo ainda. Não conseguiram se livrar do sistema imperial por uma série de motivos. Mas enfim, pistão 4 polegadas de diâmetro, curso 3 polegadas. Tá? E é uma coincidência, mas se você pegar o motor 151 GM, que é o 4 cilindros do Opala, ele tem exatamente o mesmo diâmetro e o mesmo curso. Aí eu já não sei dizer se o pistão se aproxima, vamos dizer, na altura do furo do pistão ou alguma coisa assim, nessas medidas. Mas enfim, no passado o grande mito era estar com um quadrijet, estar com um motor canadense, e a gente delirava quando a gente ouvia um V8 passando, e a gente mesmo sem saber de nada falava, nossa, deve ser um V8 canadense, mas sem saber como criança o que era aquilo. Eu tenho pouco contato hoje com pessoas que têm V8, mas hoje eu percebi que, ainda que você tenha muito mais facilidade em conseguir peças, uma facilidade que a gente nunca teve aqui. Em 1990 eu tive muito próximo de comprar um V8, um Maverick, inclusive era a mesma cor desse daqui, que foi uma das coisas que particularmente não me atraiu no carro. E eu lembro que uma das coisas que acabou fazendo com que eu desistisse era a absoluta escassez de peças em 1990 que a gente tinha para essa linha da Ford, tá? Se você precisasse de peças simples, peças básicas, como na época um cabo do velocímetro, você tinha que procurar muito. Hoje, com o eBay, com a internet, você consegue absolutamente qualquer peça, como o Thiago tem comprado muitas peças com o passar dos anos aí para essa bela máquina, tá? E
e a gente vai tentar melhorar ela dentro do possível. Bom, vamos falar dessa em particular, tá? Senão a gente não vai terminar esse vídeo nunca. Essa daqui é um ano 74, tá? Eu não sei dizer se originalmente ele saiu com o motor V8. Eu não vou ficar me apegando a número de plaquetinha, número de chassi, não. Esse é um carro originalmente. Eu acho que isso é muito norte-americano e está sendo imposto aqui pra gente. Imposto não, o pessoal aqui está se apegando mais à burocracia, como se aqui a gente tivesse o luxo de poder falar, não, eu vou comprar um carro que ele já veio com V8, não, eu não vou converter porque não vai ter o mesmo valor. É interessante que o pessoal aqui se comporta como se fossem norte-americanos de fato, ainda que sejam em coisas que eu não considero que sejam qualidades dos norte-americanos. Então, por exemplo, toda essa burocracia de você ficar, a minha plaquetinha indica, eu não quero saber o que é a plaquetinha, eu quero simplesmente realizar o meu sonho de infância e rever um V8, o meu sonho da adolescência, tá? Então essa burocracia a gente deixa aos burocratas. A gente vai fazer o possível para fazer o carro funcionar e para que a gente seja feliz com essa máquina também, para que a gente possa dar uma volta. Aqui, até onde eu sei, se não me falha a memória, o Thiago comprou esse carro, ele estava com um 4 cilindros, agora eu não tenho certeza se ele era originalmente um 4 cilindros, e ele conseguiu colocar um V8 aqui, um 302. Tem um detalhe, ele colocou uma caixa de marchas de 5 marchas da Ford Explorer. Então é aí que começa o nosso problema, e é aí que faz com que o carro esteja aqui parado, faz com que o carro não consiga andar, e o problema está justamente numa adaptação que não foi, eu não vou dizer que ela não foi bem feita, mas ela não foi feita por completo. Ela foi feita para a pessoa dar a partida e sair andando, mas não do ponto de vista mecânico, não está uma adaptação muito bem feita. E quem sofreu com isso foi o motor de arranque. Então nossa proposta nessa série de vídeos, a minha em particular, o carro não liga. Na verdade ele deu uma outra partida aqui com muita dificuldade porque a gente fez algumas coisas, tá? Mas no momento que ele liga, ele não sai do lugar, ele não se movimenta 10 centímetros, porque ele tem muitos problemas de ignição. Vocês podem observar aqui os cabos de vela, tá? E o motor está com uma série de problemas, tanto na ignição quanto na carburação. Então a gente vai dar uma voltinha aqui no carro para mostrar os 4 cantos do carro. Tá, é um projeto, esse daqui é um projeto do Thiago, que eu espero que ele consiga finalizar ao gosto dele. A gente tem, como em todo carro dos anos 70, bastante ferrugem. Ele já tratou disso uma vez, mas não foi feito de uma forma muito boa. Aqui a gente tem um banco, eu não sei dizer se é original, mas é um banco bem interessante, bem confortável. Eu que sou pequeno, com 1,65, o carro é gigante para mim, mais ou menos gigante, da mesma forma que é um Opala, tá? Mas muito confortável e espaçoso. Embreagem, para quem está acostumado com carros modernos de plástico, isso daqui parece que está quebrado, porque você vai ofender sua perninha esquerda quando você apertar. Mas é uma embreagem de um V8 ou uma embreagem de um Opala 6 cilindros. Ela é pesada sim, ela é bem dura. Aqui não vou me aventurar a tentar dizer o que seria original, o que não seria também, porque como eu já disse, não tenho não tenho interesse na questão da originalidade. Mas o carro está bem, pelo ano dele, ele está bem bonito por dentro, ainda mais considerando que é um Maverick, que foi um carro muito desejado, é praticamente um mito aqui no Brasil. E então é muito difícil você encontrar um em qualquer estado de conservação que seja, tá? Em qualquer estado de conservação que seja. Eu vou sair agora, a Bianca vai mostrar ali a traseira, tá? No modelo mais moderno, não sei a partir de que ano, mas mudava a lanterna, ficava uma lanterna com sem essa parte de alumínio, e um pouco maior do que essa. Eu lembro que uma modificação muito comum, eles colocavam a lanterna do Mustang, tá? Era uma coisa que era relativamente comum você ver no pessoal que gostava de
de acelerar. E a Ford provavelmente oferece, provavelmente não, ela ofereceu de fato alguns kits aí de modificação que provavelmente você instalaria em concessionárias. Aqui a gente está com um escapamento com duas saídas, ainda que não seja um coletor dimensionado ou nem nada do tipo, mas sem dúvida é um barulho que chama muito atenção e que todo mundo vai adorar. Bom, agora chegou o momento da gente mostrar onde está o nosso problema de verdade. A Bianca está mostrando o painel aqui. O Thiago colocou um contagiros aqui acho que é do GT, do V8, que saía talvez como opcional. Não está funcionando ainda, não sei se a gente vai conseguir colocar ele em funcionamento. Gosto meu pessoal, não gosto do design do painel de nenhum carro americano. Eu gosto da simplicidade dos carros europeus, seja uma Alfa, seja uma Mercedes, um Porsche. Eu gosto daquele painel mais simples. Aqui normalmente a gente tem os instrumentos lá para o fundo, o painel tem curvas enormes, mas não se ofendam, por favor, é apenas o meu gosto pessoal, tá? O painel que a gente acabou convivendo um pouco mais, que eu acho ainda que mais bonito, o Opala, o primeiro Opala até 74 e depois o até 79, eu acho esses painéis bem bonitos. A partir de 81, porque o 80 era o painel antigo ainda, 81 do Opala, que veio a gente entrou naquela fase quadrada, aquilo para mim é de um péssimo gosto, ainda que a maioria dos Opalas que eu tive foi com aquele painel quadrado, primeiro com instrumento redondo, depois quadrado. A década de 80 foi nesse aspecto aí, junto com as ombreiras nas roupas das mulheres, polainas e os mullets, foi uma coisa bem esquisita, tá? Então eu vou dar a partida, a Bianca vai poder mostrar para vocês, vão ter talvez ouvir o barulho que vai fazer. Olha lá, o motor de arranque está girando em falso, ele não está atracando na cremalheira. E para que vocês vejam o motivo, eu vou ter que levantar o carro. Olha, esse macaquinho aqui está sofrendo, ele está suando para levantar esse carro. Então essa é uma característica que quando você vê o carro passando, ou você ouve o ronco, ou você vê a beleza do motor, você não percebe, tá? Você não percebe. Mas esse carro é muito pesado, tá? E eu tô levantando ele pela longarina, porque eu vou ter que colocar aqui o cavalete, porque eu vou ter que entrar embaixo dele. E eu tenho medo, eu sei que um dia eu vou passar dessa para melhor, tá? Mas eu não queria que isso acontecesse sendo esmagado por um pedaço do ferro de Detroit. A Bianca tá mostrando aqui, o Thiago ele já refez toda a suspensão desse carro e tem muitas peças americanas aqui, o que é bom, dá um upgrade mais do que desejável aí na suspensão. A gente não andou no carro ainda, mas provavelmente ele tá com um manejo, a gente pode dizer, melhor do que se fosse totalmente original, tá? Aqui é uma suspensão bastante simples e quase que padrão dos carros americanos, uma bandeja superior, uma bandeja inferior. Essa bandeja inferior normalmente está vinculada aí a uma barra de estabilizadora, tá? E a gente ainda tem um tirante que vem aqui para a parte da frente, é relativamente parecida, tá, com a de um Opala. O Opala também tem esse tirante aqui. Ali a gente tem a barra estabilizadora, tá? Bandeja inferior, bandeja superior, tudo absolutamente grande, gigante e pesado, tá? E é por isso que o macaquinho sofreu tanto. Bom, agora eu vou entrar ali embaixo, a Bianca rapidamente ela vai me dar a câmera e eu vou tentar mostrar para vocês onde está o problema. Bom, eu estou embaixo do Maverick. A gente tá vendo aqui a caixa seca do câmbio da Ford Explorer, tá bom? Aqui a gente tem o motor de arranque que foi adaptado
no suporte do motor, onde seria o motor de arranque da Ford Explorer. E aqui onde eu vou tentar mostrar, não sei se está aparecendo um parafuso ali em cima, o cara, no lugar dele fazer uma flange decente para travar o motor numa posição, ele acabou deixando que o motor balançasse de um lado para o outro, como se fosse para você fazer uma regulagem naquele parafuso de cima. Então, com isso, agora eu vou virar, me perdoe a péssima visão, mas aqui embaixo, para onde talvez eu esteja apontando, e eu não vou editar de forma nenhuma, a gente tem a cremalheira e aonde deveria pegar o dente do motor de arranque. Então, quando esse motor de arranque ele vai na direção superior do vídeo, ele se afasta da cremalheira. Foi o que ele fez. Então, a pessoa apertava o negócio, ó, porca, olha que bonito isso daqui, ó. Duas porcas segurando um negócio. Não é o tipo de acabamento que o carro merece. Ou seja, uma adaptação dessa ela tem que ser feita com o máximo de critério. E o Thiago, de boa fé, faz um orçamento e acaba tendo um negócio desse aqui. E nem sempre o dono acaba entrando embaixo do carro. Então a gente vai soltar essa porca aqui. Eu vou tentar, só para dar uma partidinha para vocês verem pelo menos o motor ligado, vou tentar aproximar ele e colocar ele na posição. Bom, eu fiz o que eu tenho feito nos últimos 20 dias regularmente. Eu movimentei o motor de arranque de novo para a posição que eu considerava ideal para ele pegar na cremalheira. Algumas tardes que eu passei aqui embaixo estudando o que poderia ser feito, eu já sei mais ou menos a posição dele. Então não está muito difícil. Eu vou tirar o motor de arranque, vou levar para o seu Virgílio, vou passar algumas medidas para ele que eu tenho mesmo que acertar, porque se eu errar a gente vai pagar e vai chegar aqui, ele vai ficar escapando de novo. Então eu tenho que ter certeza de que vai funcionar. Eu acho que está na posição certa. Eu vou tentar dar partida. A Bianca pode ficar mostrando. Tá, o afogador está um pouquinho puxado. Ele está com uma certa dificuldade, acho que faz tempo que ele não liga. Apesar do afogador tá puxado ali, eu vou colocar um pouquinho de gasolina aqui. E vamos ver se ele vai ligar. Ignição tá péssima, carburação péssima também, tá? Eu acredito que a gente tá até com entrada de ar falsa. Mas enfim, pelo menos na marcha lenta, às vezes ele resolve ficar ligado. Vendo ele ligado, ainda que ele esteja completamente sem força, porque ele está com fuga de corrente, carburação está um fiasco também. Dá para perceber como que qualquer pessoa se apaixona pelo barulho. Imagina eu em 1984 com 13 anos vendo isso daqui passando, acelerando com força. Tá? E normalmente bem regulado, até mais fortes do que esse. Bom, enfim, antes da gente poder se dar o luxo e ter o privilégio de dar uma volta aqui, a gente vai precisar tirar o motor de arranque e ver o que a gente vai precisar fazer de fato com uma marca de referência ali, para a gente ter como chegar lá para o seu Virgílio e falar: seu Virgílio, eu preciso fazer uma modificação, preciso fazer um furo aqui e um reforço aqui para que o motor de arranque não tenha esse movimento bobo que ele está tendo agora. Bom, a gente já deixou o motor de arranque lá no seu Virgílio, entreguei em mãos para ele para não criar um inimigo, e agora, enquanto o motor de arranque ele está fazendo a adaptação lá no motor de arranque, eu vou simplesmente esclarecer alguns pontos em relação
ao sistema imperial, que são as polegadas, porque o Maverick, por ser um carro da Ford norte-americana, todos os parafusos e todas as medidas não seguem o padrão racional, o padrão métrico, aquele que a gente já está acostumado. Então você está acostumado a ouvir eu falar um parafuso M8, um parafuso M6, uma chave sextavada 10, 13 milímetros. Nada dessas ferramentas elas vão servir no Maverick. Na prática, o que acontece? Você acaba adaptando o uso das ferramentas métricas num carro que é americano em polegadas e vice-versa. Se você tem um jogo de ferramentas em polegadas, você acaba adaptando o uso delas num carro métrico. Isso, claro, que não é o recomendado, porque você acaba pegando uma ferramenta que é um pouco folgada ou muito apertada, você acaba estragando a cabeça do parafuso. Isso fica um pouco mais crítico quando você mistura porcas e parafusos métricos e imperiais, porque aí você sem dúvida vai usar a porca como se ela fosse uma tarraxa no parafuso, ou o parafuso como se fosse um macho na porca. Um vai sempre acabar destruindo o outro. Tá? Então, de uma forma bastante resumida, sistema métrico, sistema que a gente está conhecido, que a gente está familiarizado, também conhecido como sistema internacional, é o sistema decimal. Vai de 0 a 10, você tem divisões e subdivisões todas da ordem decimal. O sistema imperial mais antigo, tá? A base que a gente vai usar aqui, existem medidas de todas as grandezas. Você pode medir comprimento, peso, volume, tudo existem medidas próprias imperiais. O que a gente vai falar aqui são medidas de comprimento, que vai ser, no caso, a polegada. Uma polegada vai equivaler a 25,4 milímetros, tá? Que se você procurar historicamente, parece que foi o dedo de um zelão lá, o polegar de um zelão, que era o rei, claro, né? Não podia ser diferente. Que nesse tamanho aqui ele media mais ou menos 25,4, ou seja, o dedo do rei era muito parecido com o meu, tá? Era muito parecido com o meu, porque essa chave é uma chave de 1 polegada. E, bom, enfim, aí você tem que 12 polegadas vão dar um pé que é 30 centímetros e alguma coisa. E são medidas bem fora do convencional para gente que já vive a racionalidade do sistema métrico. Tá, então a principal diferença, eu vou fazer um desenho bem simples aqui. Tá? Aqui a gente tem 1, 10, o sistema métrico, a metade aqui é o 5. A partir daqui, se você for dividir na metade, você já não cai num número inteiro, você já cai num número que é o 2,5. E aqui mesma coisa, um 7,5. No caso, então por exemplo, você vai ter uma chave 5, um parafuso M5, um 6, você não vai ter um 7,5, você vai ter um 7, o 8, o 9, tá? Então 7,5 não não seria uma medida de padrão, vamos dizer assim, de uma ferramenta ou de um passo de o diâmetro de alguma rosca ou alguma coisa assim, menos que fosse uma rosca especial. Então no sistema decimal você vai manter o padrão decimal. No sistema em polegadas, muito pelo contrário, aqui a gente vai assumir que a gente tem a medida de 1 polegada. Se você vai dividir essa polegada ao meio, você vai usar uma fração para indicar. Claro que o sistema de fração você pode usar para dividir qualquer coisa. Eu não sei quanto exatamente que a gente tem daqui a aqui de medida, mas se a gente considerar que isso é uma unidade, aqui a gente tem meia unidade. Então quando a gente vai tratar de polegadas, a gente vai lidar com o sistema de fração, que ele não está diretamente vinculado às medidas aí imperiais, mas sim elas são usadas, mas infelizmente não são usadas exclusivamente para isso. Então aqui, se a gente imaginar 1 polegada ou uma unidade imperial dividida na metade é meio. Aí a próxima medida que você vai fazer é dividir isso ao meio, tá? É dividir isso daqui ao meio.
Então aqui você teria, se você dividir em 4 partes, você coloca o denominador 4, denominador 4. Por que, Tonela? Porque você dividiu em 4 partes o todo, que no nosso caso seria a polegada, tá? E aí você tem o que? Daqui até aqui, aqui é sempre o ponto de partida. Daqui para cá você tem quanto? 1. Então você tem 1/4. Daqui até aqui você tem quanto? 1, 2, 3. 3/4. No caso se a gente assumir que isso aqui é uma polegada, de 1 polegada. Opa, pera aí, aqui é meio por quê? Porque é meio de 1 polegada. Mas se você quiser usar isso como referência, e essa é a ideia que eu quero passar, é o que você tem que ter consciência na hora que você estiver perdido no meio das frações, você pode transformar aqui para o mesmo denominador. 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Então agora você nota uma proporção 1/4, 2/4, 3/4 e a polegada seria 4/4, tá bom? 4/4. Então aqui faz um pouco de sentido, porque você fala, pô, 1/4 será que é mais do que 1/2? 1/4 é maior do que 1/2? Vamos dizer que você faltou naquela aula, ou faz muito tempo que você teve essa aula na escola, e, enfim. Mas para você se localizar, porque aqui então é mais ou menos fácil, mas aparecem umas medidas esquisitas nas chaves, que na verdade você não pode se gabar, eu sei que chave que é, eu sei de cabeça. Porque a gente está no sistema métrico, a gente está no século XXI, não tem que ficar vivendo essa coisa que na minha opinião pessoal já deveria ter sido substituída, e se não é substituída, acho que são mais questões políticas do que qualquer outro motivo. Agora vamos imaginar o seguinte, a gente vai fazer mais subdivisões aí, tá? Então vamos dividir isso daqui no meio. Aqui já não seria, se a gente tivesse aqui o 1 e aqui o 10, aqui seria o 5 e aqui seria o 2,5. Como eu falei, não ia existir uma chave 2,5. Ia existir uma chave 3 ou uma chave 2. Ia existir uma chave 7 ou uma chave 8. Mas aqui não, aqui existe uma chave 3/4, que é exatamente a metade. Então aqui no sistema imperial você tem que imaginar que é tudo, cada divisão que você faz, você vai sempre dividindo ao meio. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente dividiu em 8 partes. Eu comecei a contar daqui, mas é daqui. Dividimos em 8 partes. Denominador 8, 8, 8 e 8, tá? 1/8, tá? Aqui seria 2/8. Aqui seria 3/8 ou 3/8. Aqui seria 4/8, 5/8 ou 5/8. E aqui 6/8. Tonela, não, é 3/4. É a mesma coisa, é a mesma proporção entre o numerador e o denominador. 6/8, 7/8, 8/8. Não, 7/8. E aqui 8/8, que é um todo, um inteiro. Então a lógica das ferramentas no sistema imperial é essa, são sempre subdivisões. Como que a gente vai aplicar isso na nossa realidade? Seria injusto eu mexer no Maverick V8 com as minhas ferramentas métricas. Então, coincidentemente, no momento que esse Maverick chegou, eu recebi um grande presente da Stanley, que foi esse carrinho que está aqui do lado. E esse carrinho, ele é mais pesado do que eu e a Bianca juntos, porque ele tem todas as ferramentas que seria um sonho de consumo de qualquer pessoa, principalmente o meu e da Bianca. E o carrinho ele viria recheado de ferramentas métricas. No momento que o Felipe lá da Stanley entrou em contato comigo oferecendo o presente maravilhoso e ficou sabendo que a gente iria mexer no Maverick, que usaria ferramentas em polegadas, ele fez uma coisa muito simples, ele duplicou tudo que ele ia dar pra gente. Então muito obrigado ao pessoal da Stanley que ofereceu tantas ferramentas pra gente. Aqui a gente está com um jogo de chaves combinadas que vão de 3/8 de polegada, tá? A medida eu acho que aqui é mais fácil de mostrar.
elas vão de 3/8 de polegadas até 1,25 polegadas, tá? Para ilustrar aquilo que a gente estava desenhando ali na lousa, vamos lá. 1 polegada tá aqui, tá bom? 1 polegada, meia polegada tá aqui, tô puxando o meia polegada para que sirva de referência. Isso daqui se estende para lá, para esquerda do vídeo, e para cá ela vai se estender aumentando indefinidamente as medidas. No nosso universo de chaves a gente vai do 3/8 a 1,25. Então vamos lá, 3/4, meia e 1 polegada, tá bom? Então aqui a gente tá mais ou menos naquelas linhas que a gente desenhou. Como a gente já comentou, existe, o que a gente tem aqui? A gente tem um valor intermediário entre 1 polegada e 3/4. Na verdade, um valor intermediário entre meia polegada e 1 polegada é essa daqui, seria 3/4. Mas aqui, de acordo com o escalonamento dessas ferramentas, a gente também tem uma ferramenta intermediária entre a 3/4 e a 1 polegada, e entre a meia polegada e a 3/4, que são 5/8, tá? Entre o 3/4 e o meia, e aos 7/8 entre o 3/4 e o 1 polegada, tá bom? Vamos traduzir isso da forma que a gente fez ali. 3/4, aqui a gente tem 7/8. Então se a gente imaginasse que a gente divide o nosso todo em 8 partes, aqui a gente multiplica numerador e denominador por 2. Então a gente vai ter 6/8, tá? 5/8, 4/8. Então 4/8, 5/8, 6/8 e 7/8. Tá legal? Então aqui a gente tem divisões de 1/8 de polegada. Você vai ter várias chaves, todas dentro de 1/8 de polegada de diferença uma da outra. Não, muito bem, então eu quero pegar uma subdivisão entre o 3/4, por exemplo, e o 7/8, ou entre os 5/8 e o 3/4. A gente tinha dividido o todo, ou seja, 1 polegada, em 8 partes. Se a gente dividir cada uma dessas 8 partes bem no meio, a gente vai ter 16 partes. Então as unidades que vão aparecer agora, elas têm o denominador 16. São essas que a gente levantou: 11/16, 13/16 e 15/16. Pô, cadê o 12/16, Tonela? Tá aqui. 12/16, porque se você multiplicar aqui por 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 3, 12. Então olha como você começa a visualizar uma escadinha. 11/16, 12/16, 13/16, 14/16. Não é 14/16, é 7/8. Vezes 2, em cima e embaixo, dá 14/16. 15/16. Opa, e essas 5/8 aqui? Essas 5/8, ela está antes da 11/16. Se você colocar o denominador 16, ela vai virar a 10/16. Então, de uma forma bastante simplificada, essa é a lógica que você tem que ter na tua cabeça. Se você tem um sistema operacional na sua cabeça métrico, igual eu tenho, o que é legal você ter mais ou menos preparado aí? 3/8 é mais ou menos 10 milímetros, não que você vai usar uma chave de 10 milímetros. Meia polegada é mais ou menos 13 milímetros, tá? 3/4 é mais ou menos 17 milímetros. Tá bom? E 1 polegada é mais ou menos 24, 25 milímetros. Da mesma forma que a gente vai ser atendido e vai poder usar naquele Maveco aquelas chaves combinadas, esse kit de chaves aqui de soquetes foi substituído para a gente no último momento, para poder contemplar a gente com medidas em milímetros, o métrico que a gente tanto gosta, tá? E daqui para cá a gente tem em polegadas, tá? Então daqui para cá, esses soquetes aqui, ó, aqui é o mapinha da caixinha, tá? Então daqui para cá, ó, a gente tá tudo em polegadas. Esse aqui, por exemplo, 3/8, que é bem no visual, é um pouquinho menos, é mais ou menos 9,5, é um pouquinho menos do que o 10, tá? Claro, se você
chegou nesse patamar, você só tem que ter o bom senso de não pegar um carro americano e tentar usar nada métrico, a menos que ele tenha sido feito de uma forma especial, e de não pegar um carro brasileiro ou principalmente alemão, porque provavelmente se você fizer isso aqui num carro alemão, você vai ser amaldiçoado para o resto da sua vida. Ainda assim, a gente não está completamente livre do sistema imperial, porque mesmo um jogo de ferramentas desse, de primeira linha, ele ainda tem, por exemplo, uma barra de força com encaixe de meia polegada. Aqui a gente tem meia polegada nesse encaixe. Quando você tem aquele menorzinho, é o 3/8. Então a impressão que dá é que é como se as ferramentas tivessem sido criadas todas no sistema imperial e depois você tivesse adaptado para o métrico. E não é bem assim. De qualquer forma, o padrão que a gente tem hoje é esse. Está muito bem representado aqui. Aqui a gente tem um encaixe de meia, uma extensão de meia polegada aqui, uma extensão menor de meia polegada, uma mini extensão de meia polegada, aquela chave 36 que a gente usa para soltar o cubo da roda do Fusca, aquele braço de força, ele é 3/4 de polegada o encaixe, ou seja, em torno o quadrado aqui de 17 milímetros. Bom, então, de uma forma resumida, será que é só você visualizar esse esquema das frações para andar relativamente com segurança no sistema imperial? Não. Se você pegar um calibre de lâminas, por exemplo, em polegadas, você vai ter lá um número assim, ó, 0,04. Isso daqui são 4 milésimos de polegada. Tonela, o que é 4 milésimos de polegada? Se a gente for traduzir para o sistema internacional, para o sistema métrico, dá mais ou menos 10,010. Mais ou menos. Para ser mais preciso, 4 milésimos de polegada equivalem a 0,102 de milímetros, ou seja, 1/10 de milímetros com uma casa milesimal ainda com o 2 ali, que é uma coisa que vai ser praticamente irrelevante aqui. Então, se você continuar olhando as lâminas, olha, a próxima, 0,05, ela equivale a 0,127. Então, quer dizer, enquanto em algumas situações eles usam um sistema de fração, aqui eles usam um sistema decimal. Tá? Olha, 004, 005, 006, 007, 008, 009 e 010. Tá? Felizmente, esse paquímetro aqui ele veio com a tradução em milímetros, então facilita bastante o trabalho da gente, tanto para trabalhar no métrico como para trabalhar no sistema imperial. Mas então a impressão que dá é que no momento que as medidas passaram a ser mais precisas, com o passar aí dos anos e talvez até dos séculos, ainda que eles não tenham cedido, jogado a toalha e falado, não, vamos abandonar o sistema imperial, vamos ficar com o métrico, não, eles usam decimal para medidas mais precisas, mas em cima do sistema imperial. Ou seja, é bem complicado e bem confuso para a gente. Se por um lado toda essa parte das chaves é confuso, tem um que a gente vai precisar falar e que no final acaba sendo bastante irracional para a gente. A Bianca acabou de me dar uma bronca porque eu chamei o meu calibre de lâminas novinho de paquímetro, então eu já estou corrigindo agora. Desculpa, Bianca, e a todos vocês que assistiram, eu entendi já que eu errei porque a gente ouviu um pedacinho do vídeo. Legal, se a gente pegar uma polegada e formar um cubo, tá? A gente tem uma polegada cúbica com 25,4, um cubo com 25,4 milímetros de lado, tá? Um cubo nessas condições, uma polegada cúbica, ela vai te dar 16,38 centímetros cúbicos. Essas medidas em polegadas cúbicas são as que realmente vão mais interessar a gente, são as que de fato agradam a gente. Legal, esse Maverick é um motor 302. E por que 302?
Porque ele tem 302 polegadas cúbicas. Se você fizer essa conta, você vai ter aproximadamente o deslocamento dele 4.950 centímetros cúbicos, tá? Se você pega um Opala, que é um motor Chevrolet, um motor americano, é um motor 250, um clássico, um motor maravilhoso, ele tem aproximadamente 4.096 centímetros cúbicos. O motor que eu tinha comentado do 4 cilindros é um 151, ele vai ter mais ou menos metade disso, que se eu não me engano é 2.470 ou alguma coisa assim, tá? Próximo disso. E por que que essas medidas são legais? Porque um norte-americano, ele vai se referir, não somente ele, mas como toda a indústria automobilística americana, ela vai se referir ao motor pelo tamanho, pelo deslocamento dele em polegadas cúbicas. Então você vai ouvir muito falar, por exemplo, é um 302 Ford, é um 305 Chevrolet, tá? É um 351 Ford. Então ficava uma briguinha de 1 polegada a mais, 1 polegada a menos, tipo um ia lá, dava um tapinha no outro, saia correndo. Então para concorrer com o 302 da Ford, apareceu o 305 da GM. Tinha um fio de cabelo a mais ali, aumentou em 3 polegadas. Para concorrer com o clássico 350 GM, apareceu o 351 da Ford. E a partir daí o negócio vai crescendo até um absurdo. Um 454, você tem um 460, se eu não me engano. Você tem motores violentos, gigantescos na verdade. E dentro dessa realidade norte-americana, o 302 é um dos menores. Antes dele acho que tinha o 289, que é o motor do Galaxy antigo. Antes desse daqui tinha o 230, que é aquele motor 3.800. O importante lembrar não, mas o importante da gente falar nas medidas é que todas, claro, você pode medir em polegada, mas existe uma relação direta se você quiser fazer um cálculo métrico, tá? Mas aqui a gente vai respeitar toda essa tradição. Então um 350 GM é mais ou menos, é um motor 5.7, mais ou menos, tá? Isso aqui não é nada, é um motor 5.7. Então basta você usar mais ou menos esse valor aqui, multiplicar 151 por 16.38, você vai ter o valor em centímetros cúbicos, tá? Então de uma forma bastante resumida é essa. E a partir de agora, claro, daqui a pouco a gente vai buscar o motor de arranque lá no seu Virgília, a gente vai tentar colocar, mas a partir de agora, como a gente está mexendo em um carro americano, a gente vai falar, a gente não vai poder falar é um M8, porque vai existir um equivalente do M8 lá, tá? Mas a gente não vai poder falar que é um M8, e a gente vai ter que falar a medida dele, respeitando a norma aí em polegadas. Já voltei lá no Everton e no seu Virgílio, e eles fizeram essa solda aqui, eles fizeram esse tipo de adaptação. Agora eu vou entrar embaixo do carro e eu tenho que torcer muito para que essa furação que eu tinha feito do meu gabarito esteja fiel àquilo que a gente precisa para ter o motor de arranque na posição ideal. E eu vou sozinho lá porque não tem muito espaço para que a gente possa filmar. Já montei o motor de arranque ali embaixo, já apertei os parafusos. Aparentemente os furos que a peça que o seu Virgílio e o Everton soldaram ali pra gente ficou mais do que perfeita no sentido da marcação que eu fiz. Não dá pra gente entrar lá embaixo e mostrar, mas o parafuso que estava prendendo o motor de arranque em cima, ele é maior, ele praticamente não permite nenhum ajuste do movimento lateral do motor de arranque. O de baixo já é um parafuso mais fino e métrico, tá? Então ele seria um equivalente ali a um 3/8, mas ele tá
ele tem um pequeno jogo lateral. Eu não sei se depois a gente vai conseguir substituir, porque a caixa de câmbio, aparentemente o furo dela é pequeno e o furo do motor de arranque é maior. De qualquer forma, foi bem apertado. A gente acredita que a gente está bem próximo aí da finalização dessa etapa. Agora não adianta também eu dar algumas partidas e o defeito voltar, porque eu quero que o defeito volte aqui e não quando tiver com o Thiago. Então dá uma partida, cara. Aparentemente tá tudo bem. A gente não vai conseguir garantir a longevidade desse automático da partida do Bendix, porque ele já teve muito atrito ali, ele já está relativamente desgastado. Então talvez esse motor de arranque apresente problemas antes do que apresentaria se fosse uma montagem normal. Vamos insistir na partida para ver se está consistente o engrenamento. Pode desligar, cara. Partida de novo. Tá bom, pode desligar. De novo. Desliga. Mais uma. Eu poderia me gabar e falar que tá tudo funcionando, mas eu não tenho certeza, porque o carro tá frio, o motor ainda não aqueceu, as peças não se dilataram. E é depois de algumas dilatações e contrações que vai ser a hora da verdade para essa adaptação que a gente fez. Pode desligar, cara. Então, por hora a gente considera que o reparo foi satisfatório. De repente, entre essa primeira intervenção e a entrega do carro, talvez seja necessário a gente fazer mais alguns pequenos ajustes que o Everton, de qualquer forma, ele já está à nossa disposição ali, ele já está preparado se for o caso, tá bom? Aproxima um pouquinho, Bianca, vamos mostrar o motor. Pô, Tonela, você só ficou falando desse motor de arranque, do sistema Imperial, a gente não quer saber disso, a gente quer ver esse motor. Muito bem, então, a gente vai mostrar o motor a partir do próximo vídeo, a partir da semana que vem. Eu vou baixar o carro agora, vou tentar fazer pequenas manobras. Como eu já comentei, ele tá dando a partida, mas ele não tem força nenhuma para andar, como se a gente tivesse com problema de condensador. Se não fosse, se ele tivesse um platinado e um condensador, a gente poderia até considerar que seria um condensador, mas não, é um pouco mais grave do que isso, porque ele tem ignição eletrônica. Mais do que ignição eletrônica, se ele tem ignição eletrônica, ele tem um módulo eletrônico. Pior do que isso é quando existem dois módulos eletrônicos tentando trabalhar em conjunto. Isso contraria qualquer instalação padrão aí que a gente possa considerar como normal, independente de ser um carro com a pretensão de uso diário, com um uso de performance, até mesmo um uso de pista. Então, por hoje é só. A gente agradece por vocês a verem os nossos vídeos, e vocês não vão se arrepender de esperar, porque a partir da semana que vem a gente vai entrar em todos os detalhes mecânicos, tanto da parte de ignição como da parte de carburação desse 302 V8. E agora eu me sinto à vontade para chamar ele de 302, já que vocês sabem exatamente da onde vem essa denominação. Muito obrigado e até semana que vem.